Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não encontrando, ele diz, vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então, ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória facultativa, ou seja, tanto faz ou não, o padre pode celebrar esta memória, como ele pode celebrar o tempo comum que nós estamos vivendo. Então, nós celebramos São João 23, o Papa. Ângelo José Roncalli era o nome dele. Nasceu em Sottomonte, em Bérgamo, em 1881. Aos 11 anos entrou no seminário de Bérgamo e prosseguiu depois os estudos no Pontifício Seminário Romano. Ordenado sacerdote em 1904, foi secretário do bispo de Bérgamo. Em 1921, começou a prestar o seu serviço na Santa Sé como presidente per Italia do Conselho Central da Obra Pontifícia para a Pregação da Fé, em 1925, como visitador apostólico e depois delegado apostólico na Bulgária. Em 1935, como delegado apostólico na Turquia e Grécia. Em 1944, como núncio apostólico na França. Em 1953, foi nomeado cardeal e nomeado patriarca de Veneza. Foi eleito papa em 1958. Convocou o Sínodo Romano, instituiu a comissão para a revisão do Código de Direito Canônico. Convocou o Concílio Ecumênico Vaticano II e morreu na tarde do dia 3 de junho de 1963. São João 23 possa interceder por cada um de nós. Estamos no Evangelho de São Lucas,
capítulo 11, do versículo 15 até o 26. E vocês viram aí uma questão que as autoridades daquele tempo não entenderam. Jesus estava expulsando um demônio e disseram que Jesus estava expulsando o demônio por meio de Beelzebu. É por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Veja só como é que o demônio expulsa outro demônio. A missão do demônio é nos perder, é nos levar à perdição eterna. O que os demônios querem é que nós blasfememos contra Deus. É isso que ele quer. Estão entendendo? Então, como é que o demônio, que ali no caso tomou posse do corpo daquela pessoa, ele vai agora ele mesmo expulsar? Eles não tinham boas intenções. Aquele povo, infelizmente, tinha o coração totalmente fechado em relação a Jesus. Eles não aceitavam a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que Jesus fizesse grandes milagres, eles iriam continuar falando que Jesus era um charlatão. Vejam só que coisa. Então Jesus agora argumenta com eles, dizendo: ora, se Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? E aí Jesus diz que se Satanás está sendo expulso do corpo das pessoas, é porque chegou um maior do que ele. E quem é maior do que Satanás, senão Deus? Chegou Deus. Então o reino de Deus chegou. Satanás estava se achando dono de nós. Ele se achava o príncipe deste mundo, o rei deste mundo. Vocês se lembram lá no capítulo 2 do Evangelho de São Marcos? Ou me desculpa, o capítulo 2 não, ali no capítulo 1 do Evangelho de São Marcos, quando Jesus entra na sinagoga, e ali tinha um demônio, e quando ele viu Jesus, a primeira coisa foi dizer: o que é que você veio fazer aqui? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. É assim que ele falou. Deus mandou ele se calar e ele foi expulso. E também quando Jesus foi tentado no deserto, ele também mostrou todos os reinos, dizendo que ele era dono daqueles reinos. Ele não era dono de nada, ele é um mentiroso. O dono de tudo aqui é Deus. Então, Jesus está dizendo, então, se Satanás está sendo expulso, significa que chegou um maior do que ele. Chegou Deus. E aí, Jesus, no final, ele vai explicar e trazer um grande ensinamento para todos nós. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando um espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: vou voltar para a minha casa de onde saí. Olha, meus irmãos, a prepotência de Satanás dizer que o nosso corpo, que é habitado pelo Espírito Santo, porque no dia do batismo, graças a Deus,
Santíssima Trindade passou a habitar dentro de nós. Ele está dizendo que ele vai voltar para a casa dele? Não, não, não. Esse corpo pertence a Deus. Até mesmo você que está me ouvindo, diga isso. Este corpo pertence a Deus. Deus habita em nós. Nós somos templos do Espírito Santo. Então, a prepotência dele. Agora, meus irmãos, uma coisa é certa. Não podemos dar brecha, porque a possessão, ela existe. Claro, são raros os casos de possessão existentes no mundo, tanto que a igreja nos ensina assim, e nós cremos nisso. Mas o demônio, ele toma posse do corpo de alguém se a pessoa der brecha. Então a pessoa vai lá, começa a ler coisas sobre Satanás, vai fazendo as coisas que Satanás manda, vai fazendo certos tipos de rituais, de consagrações, e aí Satanás domina aquela pessoa. Mas vejam só, ele domina porque aquela pessoa quer. O demônio não vai dominar um corpo se a pessoa não quiser. Por isso, tomemos cuidado com essas religiões aí de ocultismo, essas religiões que ficam propagando a reencarnação, evocação dos mortos. Tomemos muito cuidado, porque Deus já nos preveniu lá no Antigo Testamento para nós não evocarmos os mortos. Então, se Deus falou isso, é Deus quem disse, então não vamos fazer, para que o demônio não venha a tomar posse. E aí na igreja, graças a Deus, o bispo, ele é o exorcista por excelência. Mas na diocese, os bispos, ele dá essa autoridade que ele tem para alguns sacerdotes, que são exorcistas e rezam, expulsam esses demônios. Mas para se chegar a todo o processo de que aquela pessoa ela poderia estar ou não com o demônio no corpo, aí tem todo um conjunto de médicos, de psiquiatras, de psicólogos, porque aí vai ver se realmente aquela ação, aquelas coisas que acontecem naquela pessoa realmente são casos demoníacos, são casos sobrenaturais. E aí o padre exorcista, ele vai fazer todas aquelas orações, existe um rito próprio para que isso aconteça, e aí o padre, em nome da igreja, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ele expulsa o demônio daquela pessoa. Agora, Jesus está nos prevenindo aqui de uma coisa. Nós não podemos dar brecha para o diabo. Vou dizer uma coisa, meus irmãos. Pecados mortais em cima de pecados mortais infinitamente, e a pessoa não confessa, não procura viver uma vida santa, isso pode levar no futuro, quem sabe, a uma possessão também. Agora, Jesus está nos alertando aqui de uma coisa importante. Saiamos desta vida. Se você viveu aí, tipo, uma opressão demoníaca, tentações e tudo mais, é preciso
levar uma vida santa. Se você foi essa pessoa também que passou por todo esse processo e você estava possesso pelo demônio e foi expulso, levar uma vida santa. Primeira coisa é evitar o pecado, não entrar numa vida de pecado. Vida santa, meus irmãos. Às vezes as pessoas ficam preocupadas apenas com aquelas que estão possessas, mas saiba de uma coisa, o demônio, ele não se alegra tanto pelas pessoas que estão possessas, mas aquelas que são manipuladas por ele. Então o demônio fica ali levando a pessoa a cair em pecados contra a pureza, leva a pessoa ao roubo, leva a pessoa a não rezar. Esses daí eles se alegram mais, porque é esses que estão sendo manipulados, embora ele não tenha dominado ao ponto de haver uma possessão, mas essas pessoas estão sendo levadas por ele, conduzidas por eles. E aqui Jesus está dizendo, se não se leva uma vida santa, o demônio se acha dono daquela pessoa. E depois que ele é expulso, ele volta, como está dizendo assim, como diz aqui no Evangelho, então ele vai e traz consigo, deixa eu ler mais acima, quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Na verdade, ele está à procura de outras pessoas para ele tomar posse. Não encontrando, ele diz, vou voltar para a minha casa de onde saí. Está vendo? Que prepotência, eu digo mais uma vez, nós somos templos de Deus. E quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Olha, quando ele diz que ele volta e encontra a casa varrida e arrumada, é porque, na verdade, não é que ela esteja varrida e arrumada, é que ela continuou naquela vida de pecado. Então, se ele volta àquela vida errada, em vez de estar levando uma vida santa, de confissão, de comunhão, de leitura da Sagrada Escritura, de meditação, de leitura da vida dos santos, enfim, de uma vida santa, ele entra. Porque para ele, a pessoa está de um jeito que está dizendo assim, pode entrar de novo. Não podemos vacilar. E aí, ele se instala, como está dizendo aqui no Evangelho, e chama outros para dominar mais ainda. E aí, meus irmãos, passar por todo o processo de novo, aquele processo desgastante, que existem possessões que levam anos para a pessoa ficar totalmente livre. Não dá, meus irmãos, vamos levar uma vida com Deus, não vamos brincar, não vamos dar brecha por demônio, vamos deixar assim a nossa casa varrida e limpa, mas varrida e limpa porque nós estamos levando uma vida de santidade, não varrida e limpa na concepção do diabo, que está numa vida errada. Para ele é isso, limpo para ele é que está sujo, e aí ele quer tomar posse. E nós não podemos permitir que isso aconteça, porque a nossa vida tem que ser uma vida em Deus e com Deus. Não brinquemos, meus irmãos. Não vamos ficar brincando com esse negócio de compasso, aquelas questões de colocar um copo d'água, ficar evocando lá. Meus irmãos, isso não é para nós. Esse negócio de signos, isso é idolatria. Essas superstições e tudo mais. Essa questão de ficar assistindo filmes de terror.
tudo isto leva para que um dia o demônio possa tomar posse daquele corpo. E ele não pode tomar posse do nosso corpo, porque nós somos de Deus, nós somos criados por Deus, nós pertencemos a Deus. Que a Virgem Maria, que amanhã nós iremos celebrar a solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que ela nos ajude a levar uma vida santa, uma vida com Deus. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre você, pela intercessão de Nossa Senhora, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima. Nós somos de Deus.